Boa noite, igreja. Paz. Boa noite para você que está em casa também. É uma alegria, é um privilégio estar aqui neste lugar novamente. A pastora perguntou: você quer que eu te anuncie, que eu te apresente? Eu falei: não, eu mesma me apresento, porque estou na casa do meu pai, amém? Mas vou me apresentar porque alguns que estão aqui não me conhecem e não conhecem um pouco da minha história, então eu vou tomar aqui alguns minutos antes de começar com a palavra para me apresentar. Eu sou irmã da pastora Fernanda, sou cunhada do pastor José Francisco, meu sobrinho. Me chamo Alessandra, sou casada com Elias Rafael, lá de Porto Alegre. Meu esposo maravilhoso está em casa, está de aniversário, meu bem. Um beijo, te amo muito. E esse momento aqui faz parte do que Deus já prometeu para nós, amém? Não se espantem se eu chorar, porque, sim, sou feita de choro, mas não é de tristeza. E quem sabe um pouco da minha história, para que você entenda, se você crê em milagres e se você não crê em milagres, eu sou um milagre. Porque há um ano atrás eu estive aqui para dar um testemunho do que Deus fez na minha vida no ano de 2019, no ano de 2020. E esse período é só uma parte do que Deus já fez, porque desde 2005 que venho enfrentando lutas com a minha saúde. Eu tive câncer de mama em 2005. Mas venci, porque o Senhor me sustentou naquele momento. E em 2019 eu fui diagnosticada com insuficiência renal crônica. E hoje eu sou transplantada renal. E o Senhor tem me sustentado a cada dia. A cada dia. Não são dias fáceis, são dias difíceis, porque todo transplantado tem cuidados, né, especiais, que uma pessoa que não é transplantada muitas vezes nem se preocupa. A gente tem que se preocupar com algumas coisas. Mas o Senhor não tem me desamparado, nem a minha casa. De forma alguma o Senhor tem me desamparado. Tanto na minha saúde como na minha área financeira. Nada na minha casa tem faltado. E eu sou testemunha também do que Deus tem feito na minha casa. Porque nada tem faltado. O alimento não tem faltado. O Senhor tem me suprido em todas as coisas. Para uma pessoa que não tem salário, porque hoje eu não posso trabalhar. Oi, amém. O Senhor tem me dado mais que o bastante, amém? Essa é uma parte da minha história. Se você quiser saber os detalhes, entra lá no canal da igreja. Está no canal lá o vídeo do testemunho? Entre no canal lá do YouTube que você vai conhecer em detalhes o que Deus fez na minha vida. E por que eu quis me apresentar? Porque eu quis testemunhar, testificar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Quando nós testificamos a nosso respeito, fica mais fácil porque nós temos os detalhes, porque nós vivemos, né, aquele milagre, aquela situação, nós passamos por ela. Quando nós testificamos de nós, glória a Deus. Mas quando nós testificamos de outra pessoa, da história de outra pessoa, principalmente aquela em que nós não estávamos, aquela história que nós não estávamos como uma testemunha ocular. Quando a gente testifica de alguém assim, a gente testifica pela fé. Amém? Pela fé. Então você que ouve o meu testemunho, creia. Assim como a palavra que Deus vai trazer nesta noite, você também vai crer. Amém? Antes de nós começarmos, eu quero orar. Feche os teus olhos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, toda honra, Senhor, ao teu nome, toda glória a ti, Senhor. Ó Deus, que tudo neste lugar seja para glorificar o teu nome, Senhor. Abra, Senhor, nossas mentes, o nosso coração, leva cativo o nosso entendimento, Senhor, até Cristo.
para que possamos entender, absorver a Tua palavra, e que essa palavra, ó Deus, venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. Confronta-nos, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Que não seja, ó Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas verdadeiramente, a falar com o Teu povo, com a Tua igreja, e principalmente comigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se eu pudesse dar um nome a essa palavra, eu daria um nome bem simples. Promessa. Promessa. Porque nós temos vivido e ouvido ao longo desses últimos anos sobre promessa, o que Deus nos prometeu, né? Temos vivido este ano, o ano da graça. Temos uma palavra sobre a nossa vida. Ano passado, quem lembra da palavra que foi liberada para nós? Provisão. E o ano da recompensa. Ano da recompensa ano passado. E ano de 2020, o ano da provisão. Essa promessa, querido, ainda não passou. Essa promessa não encerrou quando o ano encerrou. Porque a promessa de Deus, ela é irrevogável. Então, esse é o nome da palavra de hoje. Promessa. Amém? E eu quero traçar um paralelo sobre a vida de duas pessoas, dois personagens, que viveram uma experiência da mesma promessa. Propósitos diferentes, mas a promessa era uma só. Então, abra comigo lá no livro de Josué. Josué, no capítulo 1. Amém? Capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo também 1, versículo 1. Vamos lá. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Essa promessa, nós já ouvimos várias palavras, pregações sobre a promessa da terra prometida. A promessa que Deus gerou lá em Gênesis capítulo 12, quando Ele falou para Abraão da terra prometida. E aqui Josué tinha um propósito: passar o Jordão sozinho. O propósito desse versículo 1 e 2 aqui era passar o Jordão sozinho, passar com todo este povo. Eu quero só parar aqui, não quero dar ênfase muito nisso, mas quero só focar. Quando nós temos ouvido nestes dias que a promessa e a bênção é para aqueles que estão congregados na casa do Senhor. Josué não podia passar aquele Jordão sozinho para conquistar a terra que foi prometida. Ele tinha que passar com todo o povo. Querido, esteja onde a igreja está. Esteja no meio do povo de Deus, para que você entre na terra. Amém? E aí Josué, como um líder militar, tinha o propósito de entrar nessa terra. Não era só atravessar o Jordão, seu primeiro obstáculo. Ele sabia que quando ele chegasse, quando ele passasse com todo aquele povo, que não era pouco, era muita gente. Ele sabia que quando ele chegasse do outro lado, ele tinha as batalhas. Ele tinha que conquistar os territórios. Ele tinha que vencer os reis daquele lugar, para que pudesse conquistar cidade a cidade e tomar posse daquela terra. Não era fácil. Mas Josué sabia que Deus era com ele, porque Deus estabeleceu ali uma aliança com ele. No versículo 5, você pode ler comigo. O Senhor disse assim para Josué:
Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Versículo 6. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos teus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, nesse momento, entende que Deus faz uma aliança com ele. E ele confia, porque ele não estava sozinho, foi o próprio Deus que falou para ele. Não era só no primeiro dia que Deus não iria abandoná-lo. Não, Josué, passa o Jordão, eu vou te abençoar no Jordão, e depois tu vai lá e guerreia essa guerra sozinho. Todos os teus dias estarei contigo. Todos os teus dias, entenda isso, todos. Não é hoje, não é amanhã, não é no dia que você está bem, não é só no dia que você está mal, não é no dia que você está feliz, não. O Senhor está contigo todos os dias. Todos os dias, eu tenho sido prova disso, que o Senhor está comigo todos os dias. E Josué entendeu isso. Josué entendeu. E debaixo dessa aliança ele tinha estratégias, porque foi-lhe dada a estratégia, foi dito para ele o que ele tinha que fazer. Ainda não chegamos lá em Jericó, ainda estamos na travessia do Jordão. E aí, também não vou detalhar isso, você pode ler depois a travessia do Jordão. Mas antes da travessia, o que Josué fez? Lá no capítulo 2. No capítulo 2, Josué, do livro de Josué, diz assim: E Josué, o filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra e Jericó. Então Josué pega 2 espias do povo de Israel e fala para eles assim: vocês vão espiar a terra e Jericó. Eles tinham que observar toda aquela região. E o original dessa palavra, os espiões ou os espias, em outras versões, é a mesma coisa que dizer andar a pé. Então a gente entende que eles eram andarilhos, porque os espiões não necessariamente tinham que ficar escondidos. Significa que eles tinham que caminhar, observar, pegar informações e levar informações. Então, não imaginem os espiões escondidinhos ali atrás de uma moita, né? Não. Eles tinham que andar e buscar essas informações. Eles não ficavam ali parados, né, esperando o povo passar e observando só. E aí, esses 2 espiões, esses 2 espias foram enviados para espiar a terra e Jericó. Continuando aí no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. Amém? Eles entraram na casa de Raabe, e é aqui que começa o paralelo entre 2 pessoas com a mesma promessa, propósitos diferentes. Você vai entender. Raabe, de acordo com alguns estudos, eu também não vou entrar em detalhes em estudo, porque senão a gente acaba fazendo um culto de edificação, né? Então, não é um culto de edificação. Depois você pode estudar detalhado, procura a pastora, o Denis, ali nosso mestre. Aleluia. Mas, para você se situar aonde eu quero chegar, Raabe era prostituta. E quando ela abriga os 2 espiões, os 2 espias na sua casa, a gente entende
que era um lugar onde ela costumava hospedar pessoas. Então a gente pode entender isso como uma hospedaria, talvez um prostíbulo, mas era um lugar onde pessoas iam para se hospedar, onde passavam os viajantes que tinham que passar de cidade em cidade, os vendedores. Então os espiões foram para lá, os espias foram para lá, porque era um lugar onde tinha bastante gente e onde eles podiam pegar informações. Amém? E aí, queridos, quando Raabe percebe que aqueles dois ali não se pareciam em nada, porque eu imagino que, como eu disse, quando a gente testifica de algo que a gente não estava lá, a gente vai pela fé. Então eu imagino que ela observou que eles não se pareciam com o povo de Jericó. As vestimentas diferentes, o linguajar diferente, a forma de se portar era diferente. E aí Raabe viu a oportunidade, uma grande oportunidade. Raabe morava, de acordo com, nós vamos ler daqui a pouco, ela morava, as muralhas de Jericó, ela morava sobre o muro de Jericó, sobre as muralhas de Jericó. Elas eram muito espessas, né? Elas eram muito grossas, então era possível até colocar uma habitação ali. E era ali que Raabe morava. Vamos continuar aqui no versículo 2. Vamos ler rapidinho. E foi dito ao rei de Jericó: eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou Raabe, dizendo: apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os dois homens e os escondeu, e assim disse: vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que, na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram. Não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e os escondido com caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vaus. E logo que se foram os que o perseguiram, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu ao telhado. E ela disse aos homens: escute, eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Versículo 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, aos quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens por causa de vós, pois o Senhor, vosso Deus, Ele é Deus, em cima no céu, embaixo na terra. Ele é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Glória a Deus. Escute. Raabe era moradora de Jericó. Raabe tinha os seus próprios costumes. Tinha os deuses de Jericó que eles adoravam. Um deles era Moloque. Raabe tinha a sua renda, de alguma forma, ela tinha o seu sustento, ela tinha os seus costumes, sua família estava ali, os seus amigos, toda a vida de Raabe estava ali em Jericó. Mas aqui, nesses versículos que nós lemos, quando ela esconde os espias, e ela não deixa que eles sejam pegos pelos reis, por aqueles que os perseguiam, ela vê a oportunidade da vida dela. Por quê? Porque ela ouviu tudo o que Deus tinha feito através daquele povo. Ela ouviu que Deus havia secado o mar para que eles saíssem do Egito. Ela ouviu o que Deus tinha feito. E ela diz, ela enfatiza, isso é maravilhoso, é tremendo, povo de Deus, entenda. Ela diz:
terror nos sobreveio. Nós desfalecemos de medo. De quem? Do Deus de Israel. Querido, quando você testemunha, quando você diz, eu tenho um milagre para contar, porque o meu Deus fez assim comigo, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é o Senhor de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. As pessoas que escutam têm que desfalecer. Elas têm que verdadeiramente, no bom sentido da palavra, se horrorizar do que o nosso Deus é capaz. E muitas vezes nós que vivemos o milagre, que estamos ali, que presenciamos todos os dias, livramento de Deus, nós não nos horrorizamos. Está tudo certo. Foi só um livramento. Foi só uma cura. Está tranquilo. Não. Você tem que se horrorizar diante de Deus. Falar, Senhor, o Senhor é grande. Porque isso aqui, quem poderia fazer senão o Senhor? Quem poderia secar o mar? Quem poderia, senão o Deus de Israel? Eu imagino que Raabe deve ter pensado assim, os deuses que eu sirvo não são capazes disso. Eles nunca fizeram nada por mim. Eu imagino que ela deve ter pensado assim. Estou aqui há tantos anos, vivendo aqui na prostituição, tendo que hospedar gente que passa de uma cidade para outra. E eu vou lá, ofereço. Eu vou lá, faço as minhas ofertas aos deuses e eles não abrem uma porta para mim, quanto mais um mar. E Raabe, quando teve a oportunidade ali, não, peraí, eu tenho 2 homens lá do povo de Israel. Não vou deixar passar. Porque eu conheço o Deus que eles servem. Eu conheço o Deus de vocês. E ela reconheceu, a partir daquele momento, que ela reconheceu, que ela declarou que ela conhecia, porque ela ouviu. Ela só tinha ouvido. Ela ainda não tinha um relacionamento com esse Deus. Mas ela declara que Ele é Deus acima, no céu e embaixo na terra, que não há outro como Ele. Amém? Glória a Deus. E o mais interessante também, quando ela declara sobre a respeito do terror, ela diz que todos os povos ali, os reis, os habitantes de Jericó, todos ouviram. Não foi só Raabe que ouviu. Todo aquele povo ouviu. Mas eles não quiseram. Mas ela pensou, eu quero. Eu quero para mim. Porque eu quero mudar de vida. Raabe não tinha, vamos dizer assim, humanamente falando, como eu já citei, não tinha por que mudar de vida. Ela morava numa cidade que aparentemente era segura, ela tinha seu sustento, tinha sua família, sua vida, não tinha por quê. Mas ela não queria mais, sabe por quê? Porque ela sabia que a destruição de Jericó era iminente. A destruição daquela cidade ia acontecer, não tinha o que ser feito. Ela sabia que os deuses do povo de Jericó não eram capazes de destruir o Deus de Israel, que nenhum exército era capaz de abater o exército de Israel. E ela, também estou imaginando, ela deve ter pensado, não quero ser destruída. Quero ser salva. Quero sair dessa situação. E agora eu tenho a oportunidade. Ela não precisava dessa mudança. Humanamente falando, não. Mas ela entendeu o que Deus queria fazer na vida dela a partir dali. Amém? E por que Jericó? Por que Jericó, a destruição de Jericó era algo iminente? Não tinha como salvar Jericó da destruição. Porque fazia parte da promessa. Jericó tinha que ser tomada, a terra tinha que ser possuída, essa era a promessa. E esse era o propósito. E como aquela cidade, aquele povo não queria compromisso, não queria sair do meio daqueles deuses que os prendiam, só destruindo Jericó e as outras cidades ali ao redor. Infelizmente,
E Jericó passou a ser uma cidade amaldiçoada. E quando eu digo dois destinos, dois propósitos, dois desígnios, o desígnio de Raabe era sair de Jericó. E o propósito de Josué é entrar para destruir uma cidade, um paralelo de duas vidas. Jericó foi onde tudo aconteceu para Josué e para Raabe, porque Josué precisava vencer essa primeira batalha. Mas Josué ainda tinha um Jordão, você lembra disso? Ele ainda tinha um Jordão para passar. E aí os espias que estavam lá com Raabe retornaram com as informações. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Depois você leia lá o capítulo, a partir do versículo 11, no capítulo 1, se não me engano. Quando o povo é preparado para atravessar, todo o povo passa. Deus também abre o Jordão de forma sobrenatural. Quando os sacerdotes pisam ali na água, então a parte do Jordão sobe e a outra parte se esvazia. E eles passam pelo Jordão e se estabelecem ali em Gilgal. Celebram a Páscoa, que foi importante naquele momento, porque Deus começou a restabelecer a aliança com o povo. Teve o momento da circuncisão daqueles que nasceram no Egito. Então ali Deus começou a honrar a liderança de Josué. Começou a honrar, começou a refazer tudo aquilo que tinha sido quebrado. E Raabe estava lá se preparando, porque ela tinha, depois você também pode ler, vamos ler, vamos continuar aqui, no versículo 12, do capítulo 2. Vamos ler rapidinho. Por isso, então, rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, e que vós conservareis vivo meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, e tudo o que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhes responderam, a nossa vida pela tua, se vós não falardes deste negócio. E assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos com bondade e verdade para contigo. Então ela os desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, ela morava sobre o muro. Amém? Raabe morava sobre o muro, mas Raabe decidiu sair de cima do muro. Você entende isso? Estar em cima do muro não é bênção. Não é bênção. Desça do muro. Saia de cima do muro. E Raabe toma essa decisão. Raabe decide esperar. Confiou na palavra que foi declarada. Ela pediu. Olha, eu salvei vocês. Eu escondi vocês daqueles que perseguiam vocês. Eu conservei vocês em vida. Agi com bondade para com vocês. Agora eu peço que vocês ajam com bondade comigo e com a minha família. Que lindo isso. Porque Raabe não pensou só nela. Ela intercedeu pela sua família. Como é importante isso, querido. Como é importante cada conquista que você tem. A sua família está ali. É a tua família que está contigo. Amém? Interceda pelos da sua casa. Ore pelos da sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos. Senhor, não é só comigo a bênção, Deus. Eu quero a bênção, que a bênção alcance a minha casa. Amém, queridos? Raabe já mostra ali o quanto ela tinha um entendimento daquilo que ela queria para a vida dela. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. A promessa era para Raabe? A promessa era para Raabe? A promessa era para o povo de Israel, certo? Mas lá em Atos, se você quiser abrir, você pode abrir. Atos, no
capítulo 2, no versículo 39. Quando eu li essa palavra, meu coração estremeceu. Capítulo 2, versículo 39 diz assim: porque a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para todos, querido. A promessa é para todos aqueles que o Senhor chamar. E eu creio que o Senhor tinha um chamado para Raabe. Porque aqui diz que é para todos aqueles que estão longe, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O Senhor te chama, você que está longe. O Senhor te chama, porque Ele tem promessa. Ele tem propósito. A promessa era para Raabe, era para o povo de Israel. E o propósito que Deus tinha para Raabe só podia se cumprir quando ela entrasse na promessa. Quando ela se colocasse debaixo dessa promessa, o propósito de Deus começaria a se cumprir na vida de Raabe. Raabe creu. Raabe declarou. Raabe decidiu: não quero ser destruída junto com Jericó. Não quero fazer parte de uma maldição, quero fazer parte da bênção, quero fazer parte da promessa. Não sei se ela falou dessa forma, só estou imaginando, me colocando talvez no lugar dela. Porque quando nós vivemos situações adversas, situações de luta, nós buscamos ao Senhor. Nos momentos de alegria também precisamos buscar ao Senhor. Mas quando passamos situações difíceis, tudo que nós queremos é sair da situação difícil. É ou não é? Ninguém quer ficar numa situação de destruição, de maldição. Ninguém quer ficar no escuro. Eu falo por experiência, querido. Porque cada vez que eu entrava naquela sala de hemodiálise, eu declarava: Senhor, eu não pertenço a esse lugar. Eu não pertenço a esse lugar. Eu fazia 3 vezes por semana, 4 horas. E era muito difícil, era um momento muito difícil para mim. Mas eu decidi não fazer parte daquele lugar. Eu não me entreguei, porque eu queria sair dali. E eu acredito que Raabe também pensou assim: eu quero sair daqui. Eu quero viver com esse Deus que seca o mar, que abençoa esse povo, que dá vitória para esse povo. Eu quero viver com esse Deus. Eu quero ter um relacionamento com esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. E não tem como viver a promessa e cumprir o propósito sem se relacionar com Deus, sem conhecer ao Senhor. Só que a atitude de Raabe, a fé que ela teve, porque ela creu, ela tinha um preço para pagar. Ela precisava abandonar tudo aquilo. Abandonar os seus costumes, a sua comida, porque eu acredito que era diferente. O que eles comiam em Jericó era diferente do que se comia ali no arraial do povo de Deus. As roupas, ela era prostituta. Ela tinha que se vestir a partir de agora como uma israelita, como uma mulher do povo de Israel. Ela deve ter imaginado tudo isso. É diferente, esse povo é diferente. Esse povo eu não conheço. Tinha um preço a pagar. E é diferente, também falo por experiência. Lá em Porto Alegre é diferente de Cuiabá. A comida é diferente. Lá é polenta, frango com polenta, churrasco. Churrasco lá é toda hora, não é só em festa. Qualquer domingo, qualquer sábado, churrasco. Então são costumes diferentes, né? Lá não tem Maria Isabel, lá não tem farofa de banana, lá nem tem banana da terra. Lá não tem banana da terra. E quando tem, quando aparece, a gente paga caro. Então, são povos diferentes.
Eu também paguei um preço quando eu fui para lá. Tive que me acostumar a muitas coisas. O linguajar é diferente. A forma de falar, mas é diferente de falar vote. Lá eles falam tchê no final das frases, né? Mas bate. Então, a gente vai se acostumando e a gente acaba até adquirindo essa nova linguagem, é normal. Então, Raabe pensou, vou ter que pagar um preço. E Raabe se desapegou de tudo aquilo. Isso é tão difícil, porque nós fazemos isso o tempo todo. Ao contrário. Nós queremos viver a promessa, nós queremos encontrar o nosso propósito, viver o propósito que Deus tem para nós. Nós queremos vitória, nós queremos bênção, nós queremos uma vida boa, mas nós não queremos nos desapegar de Jericó. Nós não queremos nos desapegar daquilo que traz maldição para a nossa vida, daquilo que precisa ser destruído. Jericó tinha que ser destruída. E nós nos apegamos a pequenas coisas, porque o ser humano é assim. O ser humano diz assim, não, é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Sonda o teu coração, esse teu jeito aí, está te afastando do teu relacionamento, da promessa que o Senhor tem para você? A gente quer viver tudo isso, mas a gente não quer se comprometer. A gente não quer ter compromisso com as coisas de Deus, com a promessa. A gente não paga preço porque nós nos apegamos. Não, agora eu não posso. A gente diz muito isso, né? Tem tal coisa para fazer, vamos fazer. Não, agora eu não posso, eu não tenho tempo. Gente, o tempo, quando a gente não otimiza tempo, é a pior coisa que acontece na vida da gente. Tempo a gente tem, mas a gente gasta tempo com tantas outras coisas. Eu não estou falando só para você não, estou falando para mim também. Esse bichinho aqui, ó. Quando a gente pensa assim, eu vou só olhar rapidinho aqui. 40 minutos já foi. Não estou dizendo para você parar de usar celular não, tá? Mas para você usar o necessário e não tirar aquele tempo que você deveria ter para buscar o Senhor. 40 minutos, 1 hora, 2 horas. E aí você vem dizer para mim que você não tem tempo de ler Bíblia. Porque eu estudo, porque eu trabalho. E o que você faz de meia-noite às 6? Vai para o celular. Vai ler Bíblia. Como é que você quer viver promessa sem abrir mão de coisas que te afastam da promessa? Como é que você não quer pagar preço? Eu quero viver, eu quero só as bênçãos de Deus, eu quero ser curado. Senhor, me cura. Mas não vai orar, você não ora nem por você. Você não ora nem por você, você não clama, Senhor, eu preciso de cura na minha vida. Você não gasta tempo para orar por você. Jesus, misericórdia, Senhor. Mudança de vida, querido. Mudança de vida era o que Raabe queria. Quero mudar de vida. E aí eu posso afirmar que Raabe perdeu para ganhar. Raabe perdeu para ganhar. Raabe ganhou a sua salvação, ganhou vida nova e ganhou um propósito. E Raabe, em nenhum momento ela questionou, que é uma pergunta que o ser humano faz também, quando a gente diz assim, pare de fazer isso, abandone isso. Aí o ser humano vem e fala assim, o que eu ganho com isso? O que eu ganho em troca? O que eu ganho? Raabe não perguntou o que ela ia ganhar.
Ela fez um pedido: abençoe, salvem a minha família junto comigo. Mas ela não pediu nada em troca. Ela só queria mudar de vida. E aí eu quero trazer, dentro desse contexto, de pessoas dentro da palavra, que perderam para ganhar. Se você quiser abrir lá em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como por Cristo, como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus, pela fé. O apóstolo Paulo diz aqui, que todo o seu passado, tudo que ele tinha vivido, até aquele momento que ele encontra com Jesus, todo aquele passado de perseguição, toda a sua vida, toda a sua história, ele considera como perda. Perdi tudo. E considerava aquilo como esterco, como nada. Vou usar esterco mesmo, como diz a palavra, eu não sei como está a sua versão. Refúgio. A minha versão diz esterco, e eu acho que fica bem claro. Todas essas coisas que a gente perde, que não serve, que nos impedem de alcançar a promessa e viver o propósito de Deus, são consideradas esterco. Não sou eu que digo, foi o apóstolo Paulo, aquele que encontrou com Jesus e que mudou toda a sua história por amor a Cristo. Ele diz lá também em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, você não precisa abrir: estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo diz: a vida que eu vivo na carne, esse corpo aqui, que eu ainda tenho que viver com ele, eu vivo não por mim mais, eu vivo por Cristo, eu vivo por Ele, que morreu por mim. Amém? Eu vivo pela fé, eu creio que o Senhor morreu por mim. E como é que eu posso deixar de me relacionar com esse Deus que secou o mar, que morreu por mim? E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos, esse mesmo Espírito habita em mim. Para que eu possa viver a promessa, para que eu possa viver o propósito para o qual Deus me chamou. Temos ainda um outro exemplo de conversão, de alguém que também abandonou o seu passado ou as coisas, abandonou Jericó, vamos dizer assim. Você também não precisa abrir. Lucas, no capítulo 1, capítulo 19, versículos 1 e 2, e depois 8 até o 10, Lucas 19, fala sobre a história de Zaqueu, quando Jesus fala para Zaqueu: vou cear na tua casa, vou jantar contigo. E Zaqueu, vocês sabem
o que acontece? Zaqueu devolve tudo aquilo que ele tinha extorquido, aquilo que ele tinha roubado. Ele se converte, ele aceita Cristo, ele quer mudança de vida também. Zaqueu estava motivado e movido pela presença de Jesus naquela casa. E Jesus diz para ele: hoje houve salvação nesta casa. Porque Zaqueu, assim como Raabe, assim como Paulo, abandonou Jericó. Deixou aquilo que era maldição, aquilo que não deixava que a promessa se cumprisse. E aí voltando para Raabe. Raabe recebe a promessa e o propósito. Raabe habitou na terra que mana leite e mel. Lá no livro de Josué diz que Josué, debaixo dessa palavra, tirou Raabe e sua família e os levou para o acampamento. E ali eles se estabeleceram ali no meio do povo de Israel. Então Raabe passa a habitar na terra que a princípio não era promessa para ela. Habita na terra que mana leite e mel. Entrou no propósito. E o propósito faz Raabe entrar na genealogia de Jesus. A Ana Paula pregou na quinta-feira passada sobre Ruth. Quem estava aqui, quem assistiu. Lembra que Ruth casou com Boaz. Quero que você abra, nós já vamos encerrar. Mateus, livro de Mateus, no capítulo de número 1, capítulo 1. Você vai entender. Mateus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou Pérez e Zerá, de Tamar, e Pérez gerou Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou Salmon. Salmon gerou a Boaz. De quem? De Raabe. E Boaz gerou a Obed. De quem? De Ruth. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E aí continua a genealogia. De Raabe, de Ruth e de Raabe. O propósito de Raabe está aqui para provar. Da genealogia do Senhor, da tribo de Judá. Por isso nós entendemos o leão da tribo de Judá. Raabe se casa com Salmon, da tribo de Judá. E ali a história dela já não era mais a mesma. Ali ela não era mais a mesma. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, depois também você pode ler sobre os heróis da fé. Raabe é citada como a heroína da fé. Ela está lá no meio dos heróis da fé. Porque pela fé, ela escondeu, ela abrigou os espias. E ali, toda a sua vida mudou. Querido, salvação. Escute bem. Ao longo desses anos, eu tenho 25 anos de conversão. E nós estávamos conversando esses dias. A mensagem da cruz precisa ser pregada todos os dias. E a mensagem da cruz não é prosperidade financeira. Escute. A mensagem da cruz é salvação. É mudança de vida, é mudança de atitude, é conversão genuína, é vida com Deus, é relacionamento com Deus. A mensagem da cruz, porque foi pago um preço, e não foi pouco, preço de sangue.
salvação. E eu não estou falando de salvação só para aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Não, eu estou falando também para a igreja. Porque a nossa salvação é todos os dias, querido. Todos os dias. Não se acomode. Cada vez que você se acomoda e você não abandona pecado, não abandona situações que te tiram da presença de Deus, você está entrando em Jericó. E Jericó foi amaldiçoada. Não só foi destruída. Jericó foi amaldiçoada. Lá no livro de Josué você vai ler. Jericó foi destruída e Josué lançou uma palavra. Que aquela cidade não seria edificada. E se fosse, quem edificasse pagaria com a vida do primogênito quando erguesse os fundamentos e com a vida do filho mais novo quando fechasse as portas. E aquelas ruínas ficaram ali para que se lembrassem dessa profecia por um pouco mais de 500 anos. Até que um rei, chamado Hiel, se não me falha a memória, decide reerguer Jericó. E a palavra se cumpriu. Quando ele começou os fundamentos, ele perdeu o primogênito. E quando ele encerrou as portas, o filho mais novo morreu. Jericó hoje existe ainda, é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Mas Jericó naquele momento ali não era bênção. Tanto não era bênção, que depois que ela foi erguida e os habitantes passaram a povoar aquele lugar, as águas de Jericó eram amargas. Era uma terra boa, tudo que se plantava nascia, dava, mas as águas eram amargas. E através do profeta Eliseu, as águas foram purificadas, porque os próprios habitantes foram pedir, foram clamar, olha, nós moramos em terra boa, mas as águas são amargas. E Eliseu purifica as águas com um prato novo, um pouco de sal na nascente das águas. Mas Jericó, para Raabe, era maldição. Então se lembre, todas as vezes que você sai da presença de Deus, que você não busca relacionamento com o Senhor, leitura da palavra, você está entrando em Jericó. E eu quero falar para você nesta noite, saia de Jericó. Saia. Amém? Aleluia. O Senhor não quer que ninguém pereça. Ninguém. O Senhor quer que todos sejam salvos. O desejo do Senhor sempre foi habitar no meio do seu povo. E o Senhor quer se relacionar com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos.